Boa tarde, então, queridos irmãos. Eu gostaria de saber, assim, quem é que está vindo na casa pela primeira vez? Só para a gente ter uma ideia, tem alguém que está vindo pela primeira vez? Não. Quantos aqui estudam na casa ou em casa? O pessoal estuda o Espiritismo em casa? Tranquilo? Então a gente pode conversar, então. É sempre bom saber, porque às vezes a forma da gente se expressar, de usar algum termo, né? Mas como todos aqui são estudantes, eu fico feliz. Então, vamos agradecer a Deus, primeiramente, por esta oportunidade e dizer a todos que é com muita alegria que venho aqui nesta casa. O nosso tema, então, é mediunidade com Jesus, e eu gostaria, assim, de iniciar esclarecendo que todos nós temos uma vida, a vida espiritual. Deus nos criou simples e ignorante. Nós temos uma vida, mas temos inúmeras experiências. E essas experiências eu colocaria entre parênteses reencarnações. Então nós precisamos viver todas essas experiências. É comum da minha parte, toda vez que inicio uma conversa, o pessoal chama de palestra, mas eu prefiro chamar de conversa, tá? Dizer que o que nos une nesta casa, neste ambiente, nesta doutrina, é a nossa imperfeição. Então, hoje eu estou aqui trazendo alguns apontamentos, algumas anotações sobre esse tema. Mas na maioria das vezes eu estou no lugar de vocês, também recebendo as anotações e os apontamentos daqueles que se dispõem a vir aqui na frente, colocar essa mensagem de Jesus, desta doutrina maravilhosa. Então, a igualdade entre nós, ela existe, né? Cada um vivendo hoje a sua experiência. Então o objetivo desta experiência ou da nossa reencarnação hoje, agora, é para que a gente venha melhorar no plano espiritual, porque a nossa meta, ela é a perfeição e todos nós alcançaremos. Esse é um ponto pacífico da doutrina. Então é necessário e é indispensável, sabendo que nós somos então corpo, o perispírito e o espírito, né? Vamos separar bem que o espírito então é quem tem vida, uma única vida, né? E o nosso corpo espiritual, ele vem a padecer depois de nós encerrarmos as nossas experiências. Mas para a gente alcançar essa perfeição, é indispensável nós seguirmos os conselhos e os ensinamentos daquele que venceu a morte, que é Jesus. Então, mediunidade com Jesus, que é o tema da nossa conversa, tem tudo a ver a nós conhecermos um pouco sobre Jesus, os motivos por que ele encarnou e o aprendizado que ficou para nós através do seu evangelho. Então, a mediunidade é o tema que a gente vai, digamos assim, a gente vai começar a comer o mingau pelas beiradas, né? Mediunidade com Jesus, vamos trabalhar a primeira palavra, mediunidade. Então a mediunidade é uma faculdade que todos nós temos, todos, sem exceção, é algo orgânico. Então é como dizer assim, ó, que todos nós temos uma inteligência. E o que a gente faz de bom da nossa inteligência, vamos prestar contas ao Mestre. A mediunidade, de tal forma também, todos nós temos essa mediunidade. Alguns têm ela mais tênue, tá? E outros têm ela mais aflorada. Então, cada um vai prestar contas daquilo que tem de dons. Todo aquele que sente, então, num grau qualquer a influência do espírito, é por este fato, então, médium, tá? Essa faculdade é inerente ao homem, perfeito? Aí alguém pode perguntar assim, tá, mas isso é agora, depois que Allan Kardec escreveu o seu Pentateuco e nós começamos a entender um pouco mais sobre a doutrina espírita? Não. Na realidade, a mediunidade, ela sempre existiu. Desde que o homem é homem, provavelmente desde o momento em que morreu aquele primeiro homem, aquele espírito deve ter ficado por ali tentando entender, puxa vida, o que está acontecendo comigo? Eu vejo todo mundo, mas as pessoas não me veem. Então isso sempre existiu. E isso é retratado também na história, através das pitonísias de Delfo, através dos sacerdotes lá do Egito, aqui no Brasil, principalmente nos povos, assim, os pajés.
Enfim, cada povo sempre teve aquele personagem que de alguma forma ele era adorado muitas vezes como um semideus, porque ele tinha, aspas, algumas informações privilegiadas que só ele escutava e os demais não escutavam, ou só ele tinha a capacidade de ver aquilo que os outros não viam. Isso aí é a mediunidade, tá? Que sempre existiu na humanidade. E ela é algo muito sério. E esta é a razão deste assunto estar sendo tratado por nós com muita seriedade. Esta é a razão porque, para ser um trabalhador da mesa mediúnica, é necessário todo um preparo, é necessário muitas vezes que ele venha fazer o ESD 1, o ESD 2, o ESD 3, e ele vai fazer depois o curso da mediunidade, e ele vai ler muita coisa, porque ele tem que se preparar. Não é só chegar, a não ser, salvo o melhor juízo, algumas pessoas que têm essa mediunidade muito ostensiva. Mas a maioria de nós precisa estudar muito para entender e poder trabalhar numa mesa mediúnica. Não é à toa que a nossa doutrina prevê que a gente tenha que fazer vários cursos para a gente ir se familiarizando e entendendo como é que isso ocorre. E por que, desculpa, mas está meio calor aqui, eu estou... Por que é importante então compreender a importância da mediunidade do médium? Quando nós pegamos o livro dos médiuns, confesso para vocês que não é comum a maioria das pessoas entrar já pegando o livro dos médiuns na doutrina espírita. Normalmente a gente vai pegar o Evangelho, o livro dos Espíritos, e depois aqueles que sentem uma atração por esse tema vão ao encontro deste maravilhoso livro. Então, quando nós chegamos aqui, o primeiro tema que tem no item 1, na página 17, há espíritos. Então, quando a gente compreende na doutrina que nós, agora aqui encarnados, para cada um de nós encarnados, controvérsias à parte, cada um tem uma teoria, mas diz que existe pelo menos mais 5 espíritos à nossa volta. Então é como se na realidade a gente diz assim, mas o que esses espíritos estão fazendo no nosso mundo? A gente poderia inverter a lógica. O que nós estamos fazendo no mundo deles? Porque eles são a maioria. Tá? Então vejam como é importante a gente compreender e saber trabalhar esses dois planos. E aí a gente vê a importância do médium, que é ele que muitas vezes vai trazer os recados do lado de lá para nos orientar aqui. E muitas vezes é ele aqui que também vai orientar aquele espírito que não compreendeu que ele já partiu. E esses espíritos, então, esses irmãos nossos, eles conservam a sua individualidade. O João Cândido foi um assassino, malfeitor, e ele morreu lá na boca do fumo. Quando o João Cândido desencarnar, ele vai estar ali na volta da boca de fumo, ele vai estar querendo ainda alimentar os seus ódios, os seus rancores, porque é a individualidade do João. E ele provavelmente ele não vai estar compreendendo que partiu. E talvez ele venha aqui a fazer, digamos, ou influenciar outros jovens, outras pessoas, para que fumem, para que usem drogas, para que trafiquem. Então, esses irmãos, eles vão nos influenciar, e é o que nos diz o Livro dos Espíritos na questão 459. Se esses irmãos, com a sua individualidade, eles nos influenciam, sim, Kardec nos responde que esses espíritos influenciam os nossos pensamentos e atos, e que muitas vezes são eles que nos dirigem. Claro que aí nós teríamos que sair desta conversa, deste tema, para ir para uma outra, né? Mas que envolve a questão da sintonia. Quando eu estou pensando no bem, e aqui todos nessa hora estão pensando no bem, tentando buscar os ensinamentos de Jesus, nós estamos com uma sintonia e nós estamos recebendo as bênçãos da espiritualidade. Mas muitas vezes nós fraquejamos, tropeçamos e por uma razão ou outra pensamos com ódio, com rancor. E aí, por questão de sintonia, a gente começa a atrair aquele irmão que ainda está vagando entre nós.
e ele vem e nos influencia. Então, vejam a importância da mediunidade, do médium, e a importância que tem, por isso que perguntei se todos aqui já conheciam alguma coisa sobre o Espiritismo, de compreender com muita clareza e diria assim, com muita naturalidade que existem esses dois mundos. Então os médiuns, tá? Essas pessoas maravilhosas, receberam de Deus um dom gratuito. Todos nós recebemos, mas como falei, alguns têm isso de uma forma mais ostensiva. O de ser intérprete dos espíritos para a instrução dos homens. Então, numa mesa mediúnica, como foi aquela foto bonita lá que a gente colocou de uma mesa, naquele momento, por uma questão de sintonia, a maioria dos médiuns ali estão num alto padrão vibratório. E eles muitas vezes vão receber mensagem do alto para orientar a nossa conduta enquanto cristão aqui na Terra. Mas também naquela mesa mediúnica vão orientar aqueles irmãos que se encontram perdidos, desamparados no outro lado e que precisam ainda, por uma questão de vibração, ouvir de uma voz humana dizendo-lhes: olha, tu já não te encontra mais aqui conosco. É necessário que tu perceba à tua volta que existem enfermeiros, existem macas, existem hospitais, existem pessoas que vão te auxiliar. Então vejam a importância da caridade que esses médiuns estão fazendo. A caridade de nos trazer informações do plano espiritual e a caridade de orientar aqueles irmãos que ainda estão perdidos para que continuem a sua evolução, assim como nós estamos aqui buscando a nossa evolução. Então vamos ver aqui. Deus quer que a luz chegue a todos, não quer que o mais pobre fique dela privado. Esse aspecto aqui do texto, que é do Evangelho segundo o Espiritismo, lá do capítulo 26, que fala a respeito da mediunidade gratuita, o médium é um cara que ele tem que trabalhar de graça, e aqui é isso que quer dizer, ele não precisa e não deve receber pelo seu trabalho. Então aquele que é médium, ele deve trabalhar gratuitamente. Como o irmão disse assim, olha, a gente tem dificuldade financeira aqui e tal, né? Então, a mediunidade, o trabalho da doutrina espírita, ele está presente nas vilas, nas comunidades, ele pode estar lá na região do centro de Porto Alegre. Vamos citar um exemplo maravilhoso aqui, lá na rua Nova York, tem um centro espírita maravilhoso. Então, a doutrina espírita, ela permeia todos os ambientes, porque é necessário que a luz chegue a todos. Assim como a mediunidade não pode ser algo restrito àqueles intelectos cultos do espiritismo que se encontram em locais com palacetes, com uma infraestrutura maravilhosa. Não. Às vezes o trabalho, a potência de um centro espírita não está nas paredes, está naquelas pessoas que ali estão vibrando e desejando fazer o bem ao próximo. Então, médium, eu aqui fiz questão de colocar 3 ícones para nós, tá? Porque depois vai ter uma perguntinha capciosa aqui, que é já meio mal intencionado, eu coloquei essas pessoas aqui, tá? O médium é aquela pessoa que serve de intermediário, né? Entre os espíritos e os homens. Isso está lá no livro dos médiuns, tá? Página 514. Então já falei que no sentido amplo todos nós somos médiuns e no sentido restrito apenas as pessoas nas quais a faculdade se manifesta de forma ostensiva. Então eu coloquei aqui um exemplo que, ao meu ver, estão entre os 5, 6 nomes mais relevantes da nossa doutrina e de um trabalho mediúnico consagrado, né? Divaldo Franco, nosso querido Chico, que já partiu, e admiro muito Raul Teixeira, e aí cada um poderia citar o seu médium de preferência, né, o seu palestrante de preferência, aqueles que trabalham com a mediunidade. E por que coloquei eles? Porque quando a gente coloca esses 3 ícones, digamos assim, deste trabalho na doutrina espírita, a gente percebe que eles procuraram seguir, ou estão conseguindo seguir, a verdadeira missão da mediunidade, que é curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios. De graça recebestes e de graça dai. Então a gente vê o exemplo desses irmãos, que são pessoas assim que seguiram os ensinamentos de Jesus, seguiram corretamente a doutrina
e com certeza vão angariar bons frutos quando lá chegarem no plano espiritual. E aí, de tanto a gente falar bem dos médiuns, vem aquela pergunta: puxa vida, mas então eles devem ser semideuses? Eu não sei quem são os médiuns aqui da casa, né? Mas sei lá, o Gerson trabalha maravilhosamente bem lá na mesa mediúnica. O Gerson é um semideus, porque ele tem esse dom maravilhoso de falar com os espíritos, né? Chico Xavier, Divaldo Franco, Raul, sabe? Gente, agora pode ser que venha um baque aqui para muita gente que está nos acompanhando nesta conversa. Os médiuns, na sua generalidade, não são esses semideuses, esses missionários na acepção comum do termo. São almas que fracassaram em algum momento, que contrariaram sobremaneira as leis divinas e que resgatam aqui no plano terreno, nessa experiência que eu falei, uma vida, muitas experiências, lembram, né? O peso dos erros do passado, muitas vezes obscuros e delituosos, porque quem de nós hoje tem coragem aqui de dizer a céu aberto os seus pecados, os seus erros, aquilo de mal que ele faz? Mas todos nós temos o nosso lado muito imperfeito. Então esses irmãos, em algum momento lá no passado, foram espíritos que tombaram. Eles tinham altas responsabilidades sociais, eram grandes autoridades, eram pessoas que tinham grandes fortunas, eram pessoas que tinham grande capacidade intelectual, e eis que abusaram disso ou fizeram mau uso. Então esses espíritos precisam resgatar, sabe, todo este grande passado de delitos, de coisas erradas. Porque não basta pedir perdão a Deus, é necessário reparar o erro. Então, esses irmãos que hoje têm essa mediunidade não são semideuses, são pessoas iguais a nós que estão aqui a resgatar dívidas do passado. Então quer dizer que Divaldo Franco, Chico Xavier, Raul, bom, eu não estou aqui para falar de ninguém, eu estou aqui trazendo casualmente um ensinamento aqui do Emmanuel, mentor desta casa e mentor de Chico Xavier. Está anotadinho bem aqui embaixo. É ele quem nos repassa esta informação. Como o tema é mediunidade com Jesus, para falar a respeito de todas as mediunidades, eu levaria um tempo bastante grande. Então eu recomendo a todos aqueles que querem conhecer um pouco mais sobre os diversos tipos de mediunidade, a consultarem o Livro dos Médiuns no capítulo 14. Ele está completo e minucioso. Por uma questão de tempo, eu vou abordar bem rápido aqui algumas mediunidades, tá? Que seria a sensitiva, tá? Onde o médium percebe a presença dos espíritos e as suas energias. De efeitos físicos, quando o médium produz fenômenos materiais com ruídos, movimentos de objetos e materializações. A de audição, quando o médium ouve vozes. Me parece que essa é uma mediunidade muito comum. Mediunidade de cura, o médium utiliza a energia espiritual para curar doenças físicas e espirituais. A de escrita, eu vou chamar a atenção agora no finalzinho aqui, porque tem um pequeno erro, tá? O médium escreve mensagens espirituais sem consciência, vírgula, muitas vezes com consciência. Então, nós temos que corrigir aqui que faltou completar a frase, digamos assim. E a mediunidade de vidência, né? O médium vê espíritos e eventos além do alcance e do sentido físico da maioria de nós. Vamos finalmente, então, à segunda parte da nossa conversa. Qual é o modelo de médium perfeito? O próprio Livro dos Espíritos, a própria Joana de Ângeles nos diz: toma como Jesus, o médium de Deus, que jamais se excusava, amando e servindo sempre na condição de divina ponte entre o Criador e todos nós. No Livro dos Espíritos, na questão 625, tem a pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Então, Jesus é o nosso guia da mediunidade,
é o nosso exemplo de caridade, é o nosso exemplo de amor, é o nosso exemplo de perdão, é o exemplo de tudo aquilo que a gente espera para poder melhorar. Temos alguma dúvida? É Jesus sempre que vai nos trazer uma resposta, um alívio, um entendimento. E onde encontrar este manancial dos seus ensinamentos? Naturalmente, né, gente? O Evangelho de Jesus. Então, nós temos um Evangelho maravilhoso, a doutrina espírita é abençoada nesse sentido, porque Kardec pegou partes deste Evangelho e colocou lá e nos deu a explicação que a espiritualidade vem nos trazer, a verdadeira compreensão, digamos assim, de muitas passagens do nosso Evangelho. Então Jesus é esse mestre, aqui eu sei que tem alguns professores, né? É o nosso professor que diz com muita humildade: aprendei comigo que sou manso e humilde de coração. Eu diria para vocês assim que o aprendizado de Jesus, ele é algo um pouco mais complexo do que só dizer venha aprender com Jesus. É necessário que a gente venha conhecer o seu Evangelho. Esse aqui é o livro dos médiuns. Faz de conta que eu estou pegando aqui o livro do Evangelho. É necessário conhecer o seu Evangelho. É a nossa parte cognitiva. Depois, num segundo momento, é nós sentirmos no nosso coração, dar sentido de que aquilo ali nos toca, aquilo ali é verdadeiro e aquilo nos capacita a fazer alguma coisa pelo próximo. E eu acho que aqui, eu copiei isso aqui de um outro material e eu acho que ficou faltando uma coisa aqui com respeito a quem fez a tela, né? Eu acho que ainda faltava uma outra coluninha aqui dizer prática. Gente, fé sem prática, o estudo sem prática é vazio. Então não adianta a gente entender, ai, me emocionei, Jesus tocou o meu coração, eu saio ali na rua, tem um irmão necessitado, eu baixo a cabeça e continuo. Na minha família, meu filho está precisando de um abraço, sabe? Então, não adianta nós virmos na casa espírita, buscar este conhecimento cognitivo. O palestrante falou muito bem, me emocionei, mas se isso de alguma forma não trouxer a prática na minha família, no meu trabalho, na minha vida, na minha conduta, não adiantou nada. Talvez vá numa outra casa, vá numa outra religião, porque não está dando certo, tá? Então a gente precisa, em qualquer religião que for, conhecer aquela religião, entender, sentir, mas praticar. Bom, eu coloquei aqui imperfeito que somos todos os dias, a experiência nos traz a confirmação das dificuldades e desenganos com que muitos topam na prática então da mediunidade com Jesus. E aonde encontrar então a literatura capaz de nos auxiliar nas comunicações com os espíritos? Eu acho que até já falei, mas como um bom vendedor de livro, estou aqui divulgando, fazendo o meu comercial, tá, gente? É aqui que nós vamos encontrar tudo aquilo que a gente precisa para crescer e fazer evoluir este dom maravilhoso que Deus deu para muitos de nós que estamos aqui presentes. É aqui que a gente tem o ensino sobre a teoria e a prática, os gêneros de manifestações, os meios de comunicação, tudo aquilo que a gente precisa para individualmente e principalmente na casa espírita, porque mediunidade é algo que tem que ser desenvolvido na casa espírita. Não é chegar em casa, vou ler, vou me concentrar e vou tentar conversar com os irmãos. Não é assim. A gente precisa vir para a casa espírita, fazer os cursos, aprender, conhecer e depois praticar, tá, gente? Bom, então, já disse e repito muitas vezes, eu costumo colocar isso nas palestras ou nas conversas que faço. Imperfeito que somos. Ninguém de nós aqui está perfeito. Nós estamos aqui para um aprendizado, tá? Então, quais as atividades práticas para nos prepararmos para essa mediunidade com Jesus? Será que bastaria para nós ler o livro dos médiuns, chegar na casa e dizer, estou pronto? Aí eu saio dali, brigo com a mulher, brigo com o filho, não dou nem água para o cachorro, não dou bom dia para o vizinho. Não. A mediunidade, como foi dado, acho que no terceiro slide, é algo muito sério. Então é necessário, eu acho que tu comentaste aqui no início, na primeira oração, quando eu cheguei, né, de que a gente não pode ir ali dar o passe, né,
se no dia anterior eu matei um boi, comi ele pela perna, enchi o meu fígado de álcool, bebi todas as cachaças possíveis e aí tomo um banho. Não, hoje eu tenho que ir lá para a casa espírita porque tem que ir lá dar o passe. E a mediunidade é muito mais que isso, é necessário que a gente prepare a nossa vida. Então, é necessário a gente, item número 1, tá? Praticar o que se aprende. A mensagem de Jesus e o Evangelho nos diz assim, ó, todo aquele que, pois, ouve as minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre rocha. Então, no momento em que eu venho para essa doutrina maravilhosa, para este encontro aqui entre irmãos iguais, e começo a preparar o meu alicerce, eu já estou sentando os meus primeiros tijolinhos para a minha evolução espiritual. Evitar oferecer as condições para o assédio de espíritos inferiores. Eu estou aqui, mas olha, tem um horário fulano, hoje nós vamos ter uma cachaçada das boas, nós vamos sair para a noite. Será que eu estou capacitado para fazer um trabalho mediúnico, para estar aqui nesta casa de amor, neste hospital de almas? Então é necessário para este trabalho que a gente vigie e ore os nossos pensamentos. É tu que está dizendo isso, João? Não, é Jesus. Vigiai e orai os pensamentos. Praticar o amor na sua máxima expressão. Repetindo, tudo isso aqui são atividades para nos prepararmos para aquele dia sagrado da mesa mediúnica ou para nós desenvolvermos melhor a nossa mediunidade. Ouviste o que foi dito, amarás a todos, amarás o teu inimigo também, porque o Pai bondoso que é, tá, ele propicia o sol e a chuva para o justo e para o injusto. Então não cabe a nós estarmos aqui julgando, tá, ou querendo fazer o bem somente àqueles que são os meus amiguinhos. Não, é necessário muitas vezes nós evoluirmos a ponto de fazer o bem também para aqueles que nos odeiam, porque foi assim que Jesus procedeu. Lá no começo, a gente colocou desde o princípio que o nosso modelo e guia é Jesus. Então tudo aquilo que está sendo falado aqui, Jesus fez muito melhor do que as palavras que eu estou dizendo, mas ele vivenciou cada um destes itens que está sendo citado aqui. Não alimentar sentimento de ódio contra teu irmão. Eu acho que eu acabo ficando repetitivo, né? Porque como é que a gente vai vir para uma mesa mediúnica, para um centro espírita? Vamos pegar a Igreja Católica, eu vou lá para a Igreja Católica. Como é que eu vou comungar na Igreja Católica se antes disso eu tenho uma avença lá com o meu vizinho, eu tenho uma avença lá com o meu patrão, com o meu empregado, sabe? Um ódio, um rancor, e aí eu quero, não, olha, eu vou tomar o passe, eu vou receber a hóstia, estou sentindo Deus no meu coração, tomei o passe, estou me sentindo aliviado, aí eu saio dali, já estou me lembrando que eu odeio meu vizinho, eu odeio meu patrão, eu odeio meu empregado. Então a gente tem que alimentar o nosso espírito, o nosso coração com bons sentimentos, com boas energias. Estão vendo, gente, como é difícil ser um bom médium? Não é fácil, né? Perdoar todos aqueles que nos ofendem, mas uma vez, não. O Mestre nos ensinou que é sempre, é 70 vezes 7. Mas o meu filho me tira da minha paciência, o meu vizinho me tira da minha paciência. Perdoa. É um exercício muitas vezes de paciência, de evolução. É difícil? É. Mas imaginem, o primeiro slide lá, não sei se vocês repararam, é Jesus sendo crucificado, né? Já. Imaginem alguém entre nós ser injustiçado, acusado de alguma coisa que não fez, receber cuspes na cara, ser chicoteado, ter as suas costas em sangue vivo. E eu estava lendo a respeito de um antropólogo que os chicotes, aqueles que davam as chicotadas em Jesus, nas pontas tinham umas bolinhas tipo de ferro, e uma outra extremidade tinha uma espécie de uma erva, alguma coisa assim meio serrilhada, que era justamente para rasgar a pele. E ao final de tudo isso, tu dizer para aquele que te chicoteou, para aquele que te acusou, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Gente, então às vezes a gente por uma picuinha leva aquela picuinha para outra encarnação e aí vai ter mais um obsessor lá no outro lado.
Ao passo que se nós estivéssemos seguindo o que Jesus nos disse, a gente teria conseguido muito mais evolução. Então chegar aonde Jesus chegou não é fácil. Ele é um espírito perfeito. Mas nós temos uma vida e felizmente temos muitas experiências e não vamos desperdiçar essa experiência ao qual hoje nós aqui encarnados estamos. Ter cuidados com o pensamento. Muita gente acha assim que se eu falar mal de alguém, tudo bem, eu acho que eu mereço, digamos, ser acusado de que eu estou cometendo um pecado, né? Se eu maltratar, então, se for para a ação, pior ainda. Mas o que talvez muitos desconheçam é que quando eu penso, eu já criei uma tela mental aqui em cima e que toda a espiritualidade já está fazendo a leitura dessa tela mental. Então, de que maneira Jesus vem nos trazer aqui em Mateus, né, de que isso que eu estou falando tem grande fundamento. Ouviste o que foi dito, não adulterarás, adulterarás, tá? Ou seja, não vá à ação, cometer, tá? Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério. Então, quando eu penso no mal, o adultério aqui tem um significado não só carnal, viu, gente? Aqui adultério tem um significado de fazer o mal, de pecar, tá? É mais amplo. Então, toda vez que eu vou fazer um golpe lá na minha empresa, estou citando exemplos, tá? Gente, a telinha está lá, pecado eu já cometi. Eu já tive a intenção, eu já pensei, mas eu já vi que aquele caixa lá está sem, não tem ninguém cuidando. Eu já estou praticando aqui o roubo, porque eu já estou tramando. Daí para a execução é o passo 2, eu já fiz o passo 1. Então a gente tem que ter muito cuidado com os nossos pensamentos. Cuidar o que fala. Puxa vida, nem se diz. Se o pensamento tem uma energia vibratória, ela consegue ser capturada, observada pelos nossos irmãos, a palavra, mais ainda, é o verbo. E ele é tão forte que ele pode ser usado para o bem e para o mal. Eu citei o exemplo de que na mesa mediúnica, alguns irmãos às vezes precisam escutar do verbo. Olha, irmão, tu já não está mais entre nós, tu já pertence ao outro mundo, porque a faixa vibratória dele ainda não é elevada, ele precisa ouvir na mesa mediúnica o verbo, sabe? Então o verbo ele tem muita ação. E eu adoro quando eu vou lá em Arroio dos Ratos, tem um irmão que quase sempre, na hora lá dos passes, ele diz assim, esta palavra, Jesus, ele fala bem assim, tem poder. Poxa, aquilo ali assim, a gente sente estremecer dentro da gente, porque realmente Jesus tem poder. Então que maravilhoso que é a palavra, o dom da palavra. E aí vamos bater palmas lá para o Raul Teixeira, para o Divaldo, para o Chico, para esses maravilhosos palestrantes que nos trazem aqui muita informação sobre o plano espiritual, o seu poder de trazer através da palavra, fazer um bem, né? E como é bacana entre nós assim também, pensando que às vezes a gente muda a vida de uma pessoa quando num dia a gente diz assim, meu irmão, tu tá tão bem hoje, o que aconteceu contigo? Tomar um chá de pétalas de rosa, por dentro aquela pessoa às vezes está arrasada, né? Mas tu dizer para ela que ela está bem, e o cara já se levanta, ele já respira fundo, já melhorou. Agora o contrário é verdadeiro, né? Nosso irmão se preparou, tomou um banho de pétalas de rosa e diz, tu tá pálido, cara, tu tá doente, o que tá te acontecendo? Também pela palavra tu bota aquela pessoa lá embaixo, né? Então, gente, a gente tem que ser médium, a mediunidade com Jesus não é fácil. A nossa trilha aqui neste plano terreno para alcançar a perfeição não é fácil. Então nós precisamos ampliar os nossos conhecimentos. Espírita, amai-vos, este é o primeiro mandamento. Instruí-vos, este é o segundo. Eu acho que eu vou estar dentro do tempo, tá? Jamais mercantilizar a mediunidade, curem os doentes, ou seja, vamos trabalhar de graça, né? É o que faz, com certeza, esta casa abençoada, tá? É o que deve fazer todo o espírita, todo o médium. Aqui um cuidado muito importante, vaidade, gente. Não querer ser o principal médium, o principal palestrante, o principal trabalhador da casa, o melhor, o bambambam de qualquer coisa na casa espírita.
Eu adoro isso aqui lá na nossa cozinha lá do Café Solidário. Eu coloquei essa frase aqui, ó. Se queres ser o primeiro, seja aquele que serve. Jesus foi o primeiro, o maior, o melhor, e ele veio aqui para nos servir. Então olha a nossa arrogância, muitas vezes, de querer ser o melhor. Isso derruba um médium, isso derruba um trabalhador espírita. O ensinamento de Jesus sempre foi e sempre será humildade, amor, caridade. E aqui estou na última tela, então, necessidade da caridade. Eu falei que a gente tinha que sentir Jesus de uma forma cognitiva, né? Entender os seus ensinamentos. Nós tínhamos que sentir Jesus no coração, mas a necessidade da caridade, ela é, como diz o pessoal que é formado em Direito, é uma condição sine qua non. Ela é indispensável, gente. Ela é necessária. Se nós quisermos alcançar o desiderato da perfeição, a caridade, ela é tudo. Tanto é que o Mestre nos disse, fora da caridade não há salvação. Mano, estou dentro do horário, tá bom? Agradeço então a atenção de vocês que me ouviram e vieram receber aqui os meus apontamentos. Muito obrigado.